Flamengo, Alan e Davi Luiz treinaram mais uma vez com o grupo e deixaram a comissão técnica bem otimista. Roda VT. O aniversário de 128 anos do rubro-negro não foi apenas de comemoração, mas de trabalho. Os jogadores intensificaram os treinos nesse período de data FIFA. Porém, antes de entrarem no gramado, teve parabéns especial para o Flamengo. Valeu, Mengão. Parabéns. Jucação, parabéns para nós. 128 anos, né? Bem demais. Muita felicidade de fazer parte dessa história aqui. O time está focado em fortalecer a parte física. Davi Luiz e Alan, pelo segundo dia seguido, participaram das atividades. Assim, Tite deve contar com todos os jogadores disponíveis na próxima rodada do Brasileirão. A única baixa é Gabigol, que foi expulso. O atacante é um dos principais ídolos do rubro-negro, mas não vive um bom momento na temporada. O camisa 10 está há 3 meses sem marcar gols em campo e segue sendo substituto de Pedro. Já o camisa 9, pelo que tudo indica, voltou a se encontrar no clube e tem mais confiança para trabalhar com Tite. O rubro-negro já iniciou as vendas para o jogo contra o Bragantino, mas está preocupado com o gramado, já que por mais que fique 8 dias sem partidas, terá 3 duelos em sequência. O jogo da seleção brasileira na terça, quarta Fluminense e São Paulo e quinta o confronto do Fla com o Bragantino. Mas durante o tempo que não terá jogos, o Maraca será cuidado. O rubro-negro segue a preparação para o duelo e espera que esse tempo sem partidas termine com bons resultados para o time. E esses jogos que ficaram para depois, e esse depois chegou, né, já na semana que vem, entre Botafogo e Fortaleza e Red Bull Bragantino e Flamengo, eles vão ser jogos que vão dar um tempero diferente na competição. Aliás, vai mostrar que a bússola pode estar um pouquinho diferente. Imagina aí o Flamengo ganhando esse jogo a menos, ele começa a ter uma pontuação daqueles que estão ali brigando pelo título. O Botafogo vencendo esse jogo a menos, ele volta a ter uma pequena gordura para os demais times ali que estão brigando pelo segundo, terceiro e agora também pelo primeiro lugar. Então ainda vai mexer muito nesse Campeonato Brasileiro, inclusive esses 2 jogos. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde para vocês, meus amigos. Hashtag SBT Esportivo, assim vocês conversam com a gente. Põe a hashtag aqui, cadê aí, ó? @SBT Rio é o nosso Twitter, você segue a gente. @SBT Rio Oficial é o nosso Instagram, você também segue a gente. Hoje eu tô de Botafogo. Tá de Botafogo? Tô, estrelas na minha blusa. Vene Casagrande, o quanto esses 2 personagens voltando são importantes ou são bons nomes voltando? Vamos lá, Fernandinha, se a gente pudesse classificar aí grau de importância, talvez o Alan seja mais importante que o Davi Luiz, primeiro, porque durante esse período aí da data FIFA, o Tite ele não tá tendo Pulgar, que é seu principal jogador no meio de campo do Flamengo hoje. Óbvio, também tem o Arrascaeta, mas ali na volância, hoje, sem sombra de dúvidas, o Pulgar é extremamente importante. E, sejamos francos, a gente não sabe se o Tite vai ter à disposição o Pulgar contra o Red Bull Bragantino. Pode acontecer 1000 coisas. Exemplo, até ele entrar em campo pela seleção chilena e se machucar. É possível, há esse risco. E o Alan, querendo ou não, ele pode suprir essa possível ausência do Pulgar. Já o Davi Luiz, para mim, ele é importante pela experiência dele. Querendo ou não, é um jogador importante ali nos bastidores do Flamengo. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo não gostam do futebol do Davi Luiz, até pedem a saída dele. Mas também é um jogador importante no dia a dia e também pode acontecer algo inesperado com Fabrício Bruno e Léo Pereira, que são hoje os 2 jogadores titulares na zaga do Flamengo. Então, eu considero 2 reforços caseiros extremamente importantes para o Tite durante essa data FIFA aí. E eu falei ontem e volto a repetir, o Flamengo vai ter 3 jogos num período de 6 dias. Então, qualquer jogador à disposição do Tite é para se comemorar, verdade. Ainda mais na ausência aí de jogadores importantes que estão servindo às suas respectivas seleções, como Arrascaeta e Pulgar e o próprio Varela também. Ô Pedrosa, a gente sempre fala aqui do Gerson, do Fabrício Bruno e do Pulgar nessa temporada, mas dos 3, eu faço uma leitura, não sei se você concorda comigo, o Pulgar, ele é um cara que quando não está, o Flamengo muda de forma nítida. A gente vê um Flamengo completamente diferente com a presença do Pulgar. Eu digo positivamente, é claro. Isso fica muito nítido, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que dos 3, o melhor jogador em relação à regularidade, em relação a atuações, é o Fabrício Bruno. Porém, o cara que faz mais falta no time do Flamengo é o Pulgar. Porque o Pulgar, ele corrige um problema do Flamengo nessa temporada inteira, que é a lentidão na transição da defesa para o ataque ou da defesa para o meio campo. E essa lentidão, muitas vezes, fazia o Flamengo fazer um jogo previsível, que era aquele toque de bola, gira, toca a bola, gira. E os times, obviamente, fazendo 2 linhas de 4, conseguindo marcar de forma compacta, conseguiam exatamente segurar o Flamengo e muitas vezes sair num contra-ataque
nessa vulnerabilidade que o Flamengo também teve nessa temporada. Quando o Pulgar joga, e o Tite fala isso muito bem, ele tanto pode atuar como um primeiro volante mais fixo para melhorar essa saída de bola, quanto também, pela qualidade dele, jogar mais como um meia adiantado, e isso aí são variações que acontecem dentro da partida. Tanto é que o Pulgar participou de gols direta ou indiretamente nessa temporada, nos últimos jogos, com o Tite. Por quê? Porque o Tite deu liberdade para ele, ora o Gerson ficava, ora ele ia para frente. Então, para mim, o Pulgar, em relação à importância e não o melhor, para mim o melhor jogador do Flamengo em 2023 é o Fabrício Bruno, mas em relação à importância do time, é o Pulgar. Muito inteligente, nosso amigo, né? Muito Obrigado. inteligente. Isso, Inclusive, né? ele Vamos falou mudar o exatamente assunto. o que eu O percebi no jogo do Flamengo contra o Fluminense, que o Pulgar ele não é um jogador intenso. A diferença do Pulgar pro Thiago Maia, por exemplo, o Thiago Maia ele segura muito a bola e acaba tocando muito para trás. O Pulgar não, ele não é intenso, ele não é rápido, mas ele pensa muito rápido, ele só dá toque de primeira. Como o Pedrosa gosta de mencionar, quem corre a bola, ele quebra muito a linha adversária. Sim, é exatamente o que o Pulgar faz. É nítido, quando ele tá, quando ele não tá, é outro isso. Flamengo. Ó, numa entrevista pro Cícero Melo da ESPN, o Andrade, ídolo do Flamengo, um querido, um beijo pra ele, deu sua opinião sobre a postagem do Gabigol no aniversário do clube, aquela que a gente mostrou aqui ontem. Cadê? Eu acho mais como uma brincadeira, né? Que ele estava com 2 da Libertadores e o Zico estava com uma do Mundial. Como diz, acho que ele esqueceu que o Zico foi campeão mundial. Até que não fosse. Não existe comparações, né? O Zico é o Zico e o resto, sabe, não importa. Se eu tivesse que mandar uma mensagem pro Gabigol. Eu falo para ele tem que estudar um pouco mais a história do clube, né? A história do Flamengo. Ele não sabe que o Zico foi campeão mundial? Brincadeira, né? Olha aí, o Gabigol postou. Cadê? Tem a postagem do Gabigol? Vai aparecer aqui, Cris? Tá aqui, ó. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Amém. Sabe o que eu comentei? Eu comentei. Você comentou? Habib S. É uma brincadeira, porque essa frase, ela tava na camisa do Adriano Imperador, numa comemoração de gol dele. E o próprio Adriano Imperador tem a mania de comentar Habib S nas postagens, por isso eu brinquei. Mas ele realmente usa uma frase do Adriano. Eu queria falar uma coisa aqui, só um minutinho, tá? Que eu já vou falar com vocês. Gabigol, te falar uma parada. Obrigada. Cara, bendita a hora que você postou aquela foto. Cara, a gente tava sem nenhum assunto aqui. Tava osso. Começamos a pensar no espelho do programa aqui que a gente vai falar. Meu Deus, meu Deus. Quando o Venê Luiz, que também já gosta. Tu sabe, né, ô Gabigol? Tu sabe? Venê Luiz já gosta de negócio de polêmica e tal. O seu Venê Casagrande. Quando ele botou lá, olha a foto que... A gente já... Bora, time! Temos um assunto na data FIFA. Obrigada, tá, Gabigol? Deus te abençoe. Boa, Gabigol! Palmas pro Gabigol. Muito bem. Alguém quer comentar? Quer comentar, Venê? Pra mim, volta futebol. Chega data FIFA. Aqui, Já ó, deu. A foto, Pedrosa, do Adriano Imperador. Que gol que ele tava comemorando aqui, hein, gente? Se eu não me engano... Isso aí é 9 ou 10. Não, foi em 2009, se eu não me engano, contra o Curitiba, no Maracanã. Mas eu posso estar errado, obviamente. E se foi esse gol aí, então foi um golaço. Foi um golaço aquele de cobertura. Foi esse ou... Então pesquisando. Foi em 2009. Então pesquisando. Eu assisti já a série dele e aparece isso aqui, mas eu já esqueci que gol era. Adriano Né? Jogou muito. Jogou muita bola. Ô, Pedrosa! Quer que eu comente? Quero, a gente tá aqui pra isso. Cara, olha só. Eu O acho João que... Kleber ligou e falou, comenta, Pedrosa! Eu acho que tem muito exagero, tá? Eu acho que assim... eu também acho. Até o próprio Andrade, pra ser muito honesto, eu acho que esse negócio de... manda o Gabigol estudar a história do Flamengo. Desculpa, o Gabigol sabe a história do Flamengo. Ele é um grande ídolo do Flamengo, assim como o Andrade também é. Então, eu acho desnecessário a postagem que ele fez. A intenção dele, pelo momento das críticas, era de mostrar assim, gente, eu sou o segundo maior jogador da história, vocês precisam me respeitar. Acho que a intenção dele foi muito mais essa do que de respeitar o Zico, porque o Gabigol sempre fala que é uma honra vestir a camisa 10 do Zico, ele rasga pro Zico. Só que é isso, pra mim o momento foi desnecessário. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode confundir o seguinte... Eu vejo muita gente desrespeitando o Gabigol e a história que ele construiu no Flamengo por conta da fase que ele está. Se o Gabigol tivesse numa boa fase, Fernanda, isso não teria polêmica, tá? Não teria polêmica. Porque ia ter muita gente, inclusive, defendendo o Gabigol no sentido de isso aí mesmo, isso aí. você é o melhor, não Verdade. sei o quê. Isso aí é só por causa da fase dele. Então,
Você pode não querer o Gabigol no Flamengo, você pode querer que o Gabigol não faça mais parte do ciclo do Flamengo, ou achar que ele realmente está muito mal e ele não tem que continuar no time, mas desrespeitar a história do Gabigol no Flamengo é um grande erro, porque ele faz parte dessa história e muita parte dessa história. Bota aí na tela, esse aí foi um gol que ele comemorou contra o Vasco em 2010 no Campeonato 2010. Carioca. Nossa, Aí, viu? Contra o Vasco aí, contra o Vasco. Foi depois da conquista do Campeonato Brasileiro em 2009, né? Que, aliás, foi um campeonato recheado de polêmicas envolvendo o próprio Adriano Imperador. Para os mais jovens que acham, mas olha, vocês falam muito do Neymar extracampo e tal, e todo mundo sabe que eu adoro o futebol do Neymar. Mas, gente, isso sempre existiu, tá? Falamos muito do Romário extracampo, e ele era muito vigiado pela imprensa, porque ele é o Romário. Depois falamos muito da vida do Ronaldinho Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, deste cara aqui e hoje do Neymar. Esse é o caminho A diferença desses todos aí pro Neymar, sabe qual é? Todos assumiram a fama de bad boy e encaravam o problema. O Neymar não, ele faz a faminha de bom moço e o menino Neymar, que a gente sabe que não é isso. E todos foram bola de ouro, menos o Adriano. Olha aí, ó. E isso eu falando porque o que acontece? A história do Adriano, ela é bem diferente da história desses caras. É, bem O diferente. Adriano, ele teve um quadro de depressão por conta da morte do pai dele. Verdade. Ele não conseguiu voltar a jogar a bola que ele jogava e mesmo assim foi campeão brasileiro pelo Flamengo, acabando com o futebol, queimando o pé, não sei o quê. Sendo que ele é. Na moto. Na moto. Não na lâmpada. Com tudo. Sendo que ele ainda conseguiu dar pro Flamengo mais um título de Campeonato Brasileiro que há muito tempo não era conquistado. O quadro do Neymar é muito diferente desses caras. Muito. Esses caras, eles foram zoar a vida deles, sabe quando? Quando eles já tinham conquistado tudo. E mesmo conquistando tudo, o Ronaldinho veio pra cá também, fez o quê? Jogou no Flamengo e quem acha que a passagem dele foi ruim não assistiu o Ronaldinho e depois ainda deu um título da Libertadores pro Atlético Mineiro. É isso o Ronaldo deu um título de Copa do Brasil pro Corinthians aqui, depois de ter conquistado tudo. Então, Fernanda, vou ser sincero contigo. Fala comigo. Vou nem falar do Romário, que é covardia. O Neymar tá aqui e esses caras estão aqui, ó. Estão bem aqui. Nessa eu tô com o cara ali. É. Não tem jeito. No futebol, falando... E o futebol mudou. É. Antigamente, o futebol te dava a oportunidade de ser assim. Hoje em dia, esses Esquece, caras, se não tiverem a entrega que é necessária para ter, nenhum talento do mundo resolve. E tem um ponto, né? Hoje em dia, o futebol, e eu acho que talvez... Eu acho que ali o Adriano, não sei nem se o Gaúcho, porque o Gaúcho ainda tinha um Atlético com um bom time e o Cuca, que é um bom treinador, né? A gente falando de futebol, o Cuca é um bom treinador. Era um bom treinador. Antes disso, o Adriano Imperador ali em 2009, 10, foi a última fatia do bolo do futebol em que se ganhava com fora de série em campo. Sim. Sem treinador ou sem uma questão Inclusive, física, o treinador é o Andrade, sem pô. uma Isso que eu ia exigência. falar. Nunca foi treinador. Mas então, ele chega ali... o Adriano, Pet, desacreditado. Faz uma orientação com os jogadores, fez o trabalho dele, a gente não pode tirar, é claro que não. isso do Andrade, mas o que eu quero dizer é que hoje o futebol é prancheta total. Total. E isso ficou, sabe Entrega, como... Fernanda. Sabe como ficou muito nítido nessa temporada? Quando a gente imaginou, o botafoguense e as pessoas, de que o Lúcio ia conseguir levar só um finalzinho de temporada, porque ele estava ali no grupo. E percebe-se que é um momento em que precisa de um treinador já cascudo, com experiência, com uma pessoa que sabe lidar naquele momento de pressão. O Lúcio tem a qualidade dele, mas para essa reta final ficou bem... E o Abel Ferreira, que reinventou o Palmeiras. Isso aí. Inclusive o Pet, ele chega ao Flamengo, você sabe como, em 2009? Porque o Flamengo tinha uma dívida com o Pet. Então, ó, pra gente pagar essa dívida, você vem jogar aqui no Flamengo. Ele não foi contratado porque na época entenderam Foi só pra que ele iria diluir a reforçar. Exatamente. Que loucura. A pausa pra data FIFA será melhor pra qual clube carioca? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Ó, de dizer uma coisa, eu vou responder, vocês respondem a de vocês. Pro clube eu não sei, mas pra mim, o Botafogo, eu já tava muito mal. Eu tava Tá te dando paz? Tá ótimo, eu tô amando a data FIFA. Eu nunca amei tanto, Lucas Pedrosa. Eu tava precisando dessas férias do Botafogo. A gente sabe, o botafoguense vai entender bem o que eu tô falando. Eu imagino. Você, Pedrosa. Mas é o Botafogo. É o Botafogo É o Botafogo também? porque vem a chegada de um novo treinador,
vai ter tempo para ele poder pelo menos trabalhar, implantar um poucas ideias, conhecer melhor o clube, conversar com esses atletas, porque a conversa vai ser muito importante nesse momento, respirar para você sair daquele limbo que estava de derrota, pressão, verdade. respira, tranquiliza, olha a tabela, planeja os jogos, estuda o adversário. Então, pro Botafogo vai ser muito boa essa data FIFA. E você, Vini Luiz? Sem sombra de dúvida, Botafogo. Mas antes de mais nada, eu tô odiando a data FIFA, tá? Eu sei ou não. Porque é um martírio você achar assunto pra canal no YouTube. Eu tô mentindo, Pedrão? Pô, todo dia você na frente do computador, eu vou fazer o quê? Sabe que eu vou fazer live hoje, Vini? Aqui, obrigado, Gabigol. Valeu. Biscoito ou bolacha? Hoje eu vou fazer live, vou falar da lesão do Orediano. Aí eu vou falar de novo da eleição do Pedrinho. Eu não aguento mais a data FIFA, a verdade é essa. Vocês fazem live todo dia? Não. Eu faço vídeo todo dia. Todo dia? Todo Eu dia tem faço live assunto. 2, 3 vezes na semana. Mas sabe o que eu gosto de vocês? Mesmo sem assunto, A gente vocês não não mente. inventam É assim. isso. A gente não É mente. isso E poderia, aí, tá? eu sei, E eu poderia. sei. Bota um ponto de interrogação às vezes? Às Talvez. vezes, mas assim, nunca é mentira. Gabigol manda indireta após ser criticado pela foto ao lado de Zico. Seja bem-vindos ao canal do Mengão. Já aproveita e deixa seu like para não perder as principais notícias. Na última quarta-feira, 15, o Flamengo celebrou 128 anos de existência. A ocasião foi marcada por inúmeras homenagens nas redes sociais, vindas tanto de atletas e ex-atletas do clube quanto de outras equipes que parabenizaram a instituição pelo seu aniversário. Uma das várias homenagens destinadas ao mais querido acabou recebendo críticas. O camisa 10 do Flamengo, Gabigol, optou por uma montagem para expressar seus votos de felicidade. Contudo, a imagem gerou interpretações negativas entre os torcedores. Na postagem, ao lado de Zico, Gabigol segura a taça da Libertadores de 1981, enquanto ele mesmo segura as de 2019 e 2022. Na representação, Zico parece insatisfeito. Diante da intensa crítica pela escolha da imagem, Gabigol respondeu de forma discreta, mas incisiva, por meio das redes sociais, frente a toda a repercussão. Diante dos ataques recebidos, Gabigol respondeu à maneira de Adriano Imperador em 2009, durante a celebração de um gol: que Deus perdoe essas pessoas ruins. Amém. Na postagem do atleta, os torcedores expressaram apoio. Apesar da polêmica envolvendo dois dos principais jogadores na história do Flamengo, o dia no clube foi repleto de celebração e homenagens. A programação teve início cedo na Gávea, com o hasteamento da bandeira e a tradicional alvorada. Esse evento, uma tradição no clube, marcou o início das comemorações, contando com a participação do presidente Rodolfo Landim na celebração. Já aproveita e deixa seu like, aqui as principais notícias todos os dias.